O que são funções, para que elas servem e como utilizar as funções. Me acompanha nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre funções no Planilhas Google. E o que são funções? Bom, as funções são basicamente fórmulas pré-definidas que realizam cálculos e ações de acordo com os parâmetros que passamos para elas. Assim, elas são muito úteis para nos ajudar a resolver problemas e desafios no trabalho com dados, informações e estatísticas em nossas planilhas. E não se assuste, para utilizar as funções, você não precisa decorar o Teorema de Pitágoras nem a fórmula de Bhaskara. As funções estão disponíveis para facilitar a nossa vida. Por exemplo, se me perguntassem qual o resultado da multiplicação de 85 por 127, seria uma pergunta bastante difícil. No entanto, em poucos segundos é possível resolver esse desafio utilizando uma função em nossa planilha, por exemplo, uma função de multiplicação, que rapidamente já me entrega o resultado. Isso é apenas um exemplo. Existem diversas funções que podem ser utilizadas para criar uma planilha que gerencia investimentos, uma planilha para controle de estoque, para uma lista de metas interativa, ou o que for que você pretende criar em suas planilhas, as funções irão te ajudar. Vamos agora aprender a trabalhar com algumas das funções básicas mais utilizadas, formas de a gente utilizar ou chamar uma função. A primeira, utilizando o mouse, vindo aqui em funções e selecionando a função que desejamos trabalhar. Ou também podemos fazer isso pelo teclado, digitando igual e o nome da função, por exemplo, soma. Perceba que conforme vamos digitando, também já vão aparecendo sugestões de funções. A primeira que vamos trabalhar, então, a função de soma, ela basicamente realiza uma soma dos valores que vamos passar como parâmetro. Então aqui eu montei uma simples planilha, que seria um orçamento, um acompanhamento de custos para mobiliar, né, um apartamento fictício, na qual temos produtos e seus respectivos valores. Caso eu queira somar todos os preços, a gente pode aplicar a função de soma. Então vamos lá, vou fazer pelo mouse para ficar mais intuitivo, mas também é possível fazer diretamente pelo teclado, por exemplo, tá? Mas então eu venho aqui na célula, vou vir em funções, vou clicar aqui em soma, e agora temos que passar os valores que desejamos somar. Então, poderia selecionar um a um, então, por exemplo, clico, ponto e vírgula, clico, ponto e vírgula, clico, só que concordamos que isso seria muito trabalhoso, certo? Então, é possível, de forma mais prática, clicar, segurar o botão pressionado e arrastar. Assim, vamos selecionar todos esses valores. Selecionei eles, perceba que já temos uma prévia aqui da soma, dou um Enter e pronto. Nossa função soma já somou o valor de todos os produtos. Já a função da média, ela vai realizar uma soma dos valores e dividir pela quantidade de produtos que fizeram parte desse somatório, o que vai nos retornar a média, ou seja, nesse caso, o preço médio dos produtos. Para aplicar a função da média, então vou vir aqui em funções, seleciono média e novamente vou selecionar todos esses valores. Então eu clico, arrasto e dou um Enter. Perceba, o preço médio dos produtos é de R$ 890,36. Repito, foi o somatório dos valores dividido pela quantidade de produtos. Uma outra função bem interessante é essa função de contar números, que podemos ver uma prévia do que ela faz. Veja só, a quantidade de valores numéricos no conjunto de dados. Ou seja, essa fórmula ela vai analisar um conjunto de dados e vai nos dar como retorno a quantidade de células que possuíam valores numéricos. Então vamos lá. Vou chamar aqui a função de contar números. E, por exemplo, se eu passar essa coluna dos produtos
perceba que o nosso retorno é 0. Por quê? Porque são caracteres, são palavras, não são números. E essa função, ela faz a contagem e retorna as células que possuem informações numéricas. Agora, se eu aplicar a mesma função na nossa coluna dos preços, perceba que ela nos retorna o valor 12. Ou seja, temos 12 células que possuem informações numéricas. E por último, mas não menos importante, as funções máximo e mínimo, que vão analisar o intervalo de valores e, no caso da função máximo, vai nos retornar o maior valor e a função mínimo irá retornar o menor valor. Então, por exemplo, quero descobrir o maior preço, posso utilizar a função máximo, seleciono o intervalo de valores, então clico, seguro o botão do mouse e arrasto. Perceba, ela nos retornou que o maior preço é o de R$ 1.892,90, que no caso é o da máquina de lavar. Agora a função mínimo, que vai nos retornar o menor valor, então clico, seguro o botão do mouse e arrasto para selecionar todo o intervalo de dados e dou um Enter. O menor preço é o de R$ 79,75, que é o preço do abajur. Claro, aqui é apenas um exemplo para ilustrar, mas imagine quão poderosas podem ser essas ferramentas quando você tiver uma planilha com um grande intervalo de dados, elas vão ser grandes aliadas. Então veja como é simples a função soma, média, contar números, máximo e mínimo. De forma básica, conseguimos obter o somatório dos custos da aquisição de todos os produtos, o preço médio dos valores dos produtos, a quantidade de produtos, o maior preço e o menor preço, com funções de soma, média, contar números, máximo e mínimo. E com elas podemos fazer muitas outras coisas. Isso é apenas uma base do que são as funções e como utilizá-las. E uma dica final extra, perceba que as minhas funções, elas estão todas em português. Se eu for chamar aqui a função de soma, ela está como soma. Função de média, ela está como média. Pode ser que as suas funções ou algo assim esteja aparecendo em inglês ou, enfim, não esteja em português. E para solucionar isso, você tem que utilizar aqui essa aba de arquivo, configurações, e aqui é possível fazer esses ajustes. Perceba que as minhas planilhas estão com a localidade do Brasil, e aqui isso explica que afeta os detalhes de formatação, como funções, datas e moedas, e perceba que aqui o meu idioma de exibição está como português do Brasil. Poderia selecionar, por exemplo, sempre usar os nomes de funções em inglês, mas não está selecionado, está com o idioma de exibição português do Brasil, então é por isso que as minhas funções aparecem como soma, média, máximo, mínimo. Então fica aí essa dica extra, né? E por hoje é isso. Nesse vídeo aprendemos um pouco mais sobre o que são funções, quais as suas utilidades e como utilizar algumas das funções básicas na construção de planilhas. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se quiser, também deixe o seu like ou um comentário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!